Saudações a todos os colegas e a prof. Juliane. Meu grupo é composto pelos acadêmicos Angélica, Jaqueline e Pablo. Estamos aqui hoje para apresentar o trabalho de geometria espacial, envolvendo uma sequência didática sobre o conteúdo de cilindro, fazendo uso de material manipulativo. No nosso plano de aula, então, ele traz o tema geometria espacial, o conteúdo, então, cilindro, os objetivos, conhecer o prisma geométrico cilindro, né, bem como a sua construção, analisar as funções de área e volume do cilindro e calcular este volume, né. A metodologias, então, expositiva e dialogada, os recursos que nós vamos utilizar no decorrer da nossa aula. É uma folha A4, tesoura, lápis, arroz, forma, régua e copo. Para nós começarmos essa nossa conversa, nós podemos identificar, então, no nosso cotidiano, vários objetos, né, que nós encontramos no nosso dia a dia que tem um formato cilíndrico, né, como copos, cano de distribuição de água, latas de refrigerante, de N produtos, né, com os mais diversos conteúdos, né. Estipular, então, essa capacidade desse sólido é extremamente útil na nossa rotina, uma vez que somos consumidores desses produtos, né? E o volume desse cilindro, isto é, a capacidade desse sólido geométrico, é dado em unidades de medida ao cubo. Para que possamos mensurar a sua capacidade, é importante lembrarmos que a superfície do cilindro é constituída por figuras planas. São elas um retângulo, né, que é a área lateral, né, conforme a gente pode ver aqui na nossa ilustração, e dois círculos paralelos, que são as bases superior e base inferior, né. A área lateral, então, é basicamente a área do retângulo, que é base vezes altura, né. E a área da base desse nosso cilindro é π vezes raio ao quadrado, que é a área do nosso círculo, né? E a área total, então, ele é dado pela soma dessas áreas, né? A área lateral mais 2 vezes a área da base. Na planificação, né, do nosso cilindro, nós reparamos que esse retângulo, ele dá um giro em torno de uma das retas contidas em um dos seus lados, né? No caso, a altura, né? Ele dá um giro ao redor do eixo, no seu próprio eixo, né? E forma, então, um formato cilíndrico. E ali, com esse giro, ele acaba formando, então, um círculo das bases, né? O círculo da base inferior e o círculo da base superior, né? Então, o volume é dado, então, através do produto da base pela altura. Ou seja, volume é igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Muito bem. Agora que você já conhece os sólidos do cilindro, como a colega Angélica explicou, vamos fazer uma demonstração de cilindros com material concreto. Para fazer essa atividade, serão necessários 2 folhas de ofício, uma fita, uma tesoura e canetinhas para elaborar os cilindros. Também será necessário uma bandeja e arroz. Vocês podem estar optando por outros grãos para completar o volume do cilindro. A gente pretende, então, com essa atividade, construir com os alunos 2 cilindros de mesma área lateral. Então, os dois vão partir de uma folha de ofício A4 como área lateral, porém com alturas diferentes, e posteriormente comparar os volumes entre os sólidos geométricos. Um vai ter altura em x e circunferência em y, e o outro vai ter altura em y e circunferência em x. Com os cilindros já construídos, então, iremos comparar o volume deles, enchendo-os por completo e comparando suas capacidades. Lembrando, para fazer o enchimento do volume, a gente vai usar arroz, mas vocês podem estar usando outros grãos, como aveia, farinha, mas o arroz foi o mais viável escolhido pelo grupo. Nesse momento, iremos questionar os alunos com as perguntas, antes mesmo de encher. Os cilindros têm o mesmo volume ou algum deles tem um volume maior? Então, será que o mais comprido e mais fino tem mais volume do que o mais baixo e mais largo? Se há diferença de volume entre esses 2 cilindros, essa diferença é significativa? Então, é muita diferença ou é pouca? Assim, antes de preencher com arroz, queremos que os alunos reflitam e deem seus palpites. Após todos terem dado suas opiniões a respeito, iremos preencher o cilindro com maior altura, completando de arroz, como podemos ver na imagem aqui do lado. A gente faz uso de um copo para transportar o arroz
do pote até dentro do cilindro. Vocês podem estar usando outro meio, dá para fazer com a mão também, mas vai esparramar mais. E a bandeja é para caso esparrame e fique fácil de juntar e guardar de volta no pote. Com o cilindro de maior altura, então, já preenchido, como a gente viu na imagem anterior, a gente vai pegar o cilindro mais largo e baixo e vai botar ao redor desse outro cilindro. Então, com muito cuidado, a gente vai pegar e vai erguer o cilindro fino de dentro. E se vocês notarem, do lado direito, já tem o cilindro mais baixo com o volume do cilindro mais alto todo dentro. Vocês podem ver ali que está todo o arroz do cilindro mais alto dentro e ainda sobrou um bom espaço. Sendo assim, agora deixo com a minha colega Jaqueline para fazer a demonstração dos cálculos desses volumes e também mostrar em porcentagens qual é essa diferença de arroz de um cilindro para o outro. Bom, então, como o Pablo falou acima, agora nós vamos fazer o desenvolvimento dos cálculos de volume dos cilindros. Então, nós temos 2 cilindros, onde nós vamos atribuir valores para X e para Y, para nós poder calcular o volume deles dois. Então, nós vamos atribuir alguns nomes, onde o VC1 vai ser para o volume do cilindro mais alto e fino, e o VC2 para o volume do cilindro mais fino e mais baixo. Então, nós vamos seguir algumas etapas para poder fazer esse cálculo dos cilindros. Nós vamos calcular primeiro a circunferência, para achar o raio, depois a área da base e, por último, o volume. Então, no volume do cilindro mais fino e alto, nós encontramos o raio, 2,39 centímetros, a área da base, 17,93 centímetros ao quadrado, e o volume, nós encontramos 376,53 centímetros ao cubo, bem como a imagem mostra. E o volume do cilindro mais baixo e largo. Então, nós vamos encontrar também, primeiro, a circunferência, depois a área da base e, por último, o volume. Então, no VC2, nós encontramos de raio 3,34 centímetros, a área da base 35,03 centímetros ao quadrado e o volume nós encontramos 525,45 centímetros ao cubo. Então, assim, a partir desses cálculos, nós podemos observar uma diferença no volume dos dois cilindros, que é a de 521,45 centímetros ao cubo, menos a de 376,53 centímetros ao cubo. Então, a nossa diferença do volume deles dois é de 148,92 centímetros ao quadrado. E essa diferença, ela corresponde a 40% a mais do VC2 em relação ao VC1. Então, embora as duas embalagens cilíndricas tenham a mesma área lateral, na embalagem mais baixa e larga, caberia ainda mais 40% a mais de arroz em seu volume. Assim como nós podemos observar na demonstração que o Pablo fez acima. Então, esse seria nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.